Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre padrinhos de batismo, madrinhas de batismo. Eu já fiz um vídeo sobre esse tema lá no início do meu canal, agora eu resolvi fazê-lo assim de uma maneira mais simples, mais direta, sem assim tantas citações de documentos, para facilitar o entendimento daquele que vai ser padrinho ou madrinha, ou de pais que estão aí escolhendo padrinhos e madrinhas de batismo. Há muitas dúvidas que pairam sobre este tema e a gente vê aí nos nossos expedientes paroquiais as pessoas chegando para marcar batizados e com tantas dúvidas, sobretudo relacionadas a padrinhos. Então, quero falar nesse vídeo quais são as exigências da igreja, as orientações da igreja e as exceções que a igreja faz com relação a pais e a padrinhos, ou melhor, a pais não. Pais, a igreja não faz nenhuma exigência, a não ser a preparação, a formação que é proposta antes. Mas padrinhos sim, padrinhos têm exigências, recomendações e, claro, algumas exceções. Mas antes de falar delas, eu convido você que passa por esse canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, venha fazer parte conosco deste canal, se inscrevendo e também apertando aquele sininho ali para você receber as notificações dos vídeos novos que eu posto. E olha que tem vídeo aí quase todo dia sobre a nossa igreja. Vamos lá então sobre orientações para padrinhos de batismo. A primeira exigência, eu vou falar de 4 exigências e de 3 recomendações e uma exceção. Vamos lá com aquilo que é exigência da igreja. Quando você for convidado para ser padrinho ou madrinha de batismo, ou então quando você for escolher um padrinho ou uma madrinha, ou ambos, para seu filho, sua filha, leve em conta essas exigências para você não ser surpreendido quando você chegar no expediente paroquial e ali a secretária ou secretário dizer para você e você já ter escolhido o padrinho e ele não se enquadra nessas exigências. Primeira exigência, ou melhor, aqui não é bem uma exigência. Muita gente faz confusão. Tem que ser um casal para batizar o meu filho? Você sabia que não precisa ser casal? O Código de Direito Canônico diz: escolha um padrinho ou uma madrinha. Não fala de casal. Casal é uma conveniência que as pessoas têm, mas o que a igreja pede é que a criança tenha um padrinho ou uma madrinha. Então a grande maioria das pessoas escolhe um casal, um padrinho, uma madrinha, e aí é que entram as confusões, porque depois vem algumas exigências que muitas vezes não batem, não fecham, e vocês vão ver quais são. Então, a primeira coisa que você deve saber é que a igreja, através do Código de Direito Canônico, ela pede que toda criança ao ser batizado tenha um padrinho ou uma madrinha. Agora, se quiser ser um casal, pode, mas não é exigência da igreja. Claro isso? Bom, agora vamos para a segunda exigência. Se for casal, esse casal precisa ser casado na igreja. Isso é fundamental. Se for um padrinho ou uma madrinha, ele pode ser solteiro ou casado, mas casado na igreja. Não pode ser uma pessoa que vive juntas, pessoas que vivem juntas, mas que não têm o sacramento do matrimônio. Isso é claro. Então, se você foi convidado para ser padrinho e você não é casado na igreja, esquece, não pode. A gente vai ver que tem uma exceção com relação a isso, lá no finalzinho. Fica até o final do vídeo e você vai ver qual é essa exceção, no caso de pessoas que vivem juntas e não são casadas. Mas a exigência básica é que seja uma pessoa, se for casal, casado na igreja. E se for solteira, que ela não esteja vivendo maritalmente com ninguém. Então, a pessoa deve ser solteira ou casada na igreja. Claro isso?
Então, vai ticando aí as exigências para que você não se surpreenda quando você chegar no expediente paroquial e a secretária informar para você que você não se enquadra como padrinho, madrinha naquelas exigências básicas que a igreja coloca. Então, a segunda exigência é essa, que seja uma pessoa, se for casal, casado na igreja. Terceira exigência. Exigência, tá? Isso é necessário. Que seja uma pessoa católica. Não pode ser pessoa de uma outra denominação religiosa. Ficou claro isso? Às vezes as pessoas chegam já com padrinhos a tiracolos que não são católicos. Não é convenção social. Padrinho é compromisso, compromisso de educar a criança na fé católica. Como ela vai educar a criança na fé católica se ela não é católica? Simples assim. Então, não pode ser uma pessoa que viva, que tenha uma outra, que pratique ou que seja de uma outra denominação religiosa. Então, ela precisa ser católica e ser católica praticante. Não pode ser católica só de nome. Batizou, nunca mais colocou o pé na igreja. Como é que ela vai orientar a criança na fé católica se ela não vai para a igreja, se ela não professa a fé católica? Então, se você é pai, ama seu filho, sua filha que vai ser batizada, escolha um padrinho que enquadre nessas exigências, que seja católico e católico praticante. E a quarta e última exigência, que faça a preparação de pais e padrinhos. Essa é uma exigência que a igreja coloca. Mas também tem algumas exceções que nós vamos ver com relação a isso. Mas geralmente há exigência de que se faça a preparação de pais e padrinhos. Então, resumindo as 4 exigências, anote aí para que essas básicas exigências sejam cumpridas quando você for batizar seu filho ou quando você for padrinho ou madrinha de batizado. Que você escolha um padrinho ou uma madrinha, ou um casal, e se esse casal tem que ser casado na igreja, se for casal, que seja uma pessoa católica praticante e que tenha a preparação de pais e padrinhos, que as pessoas chamam de curso de batismo, que na verdade esse nome já quase não é mais utilizado. Feito isso, agora vamos para as recomendações. Recomendações não são exigências, como o próprio nome diz. Recomenda-se. Primeira recomendação, que o padrinho, a madrinha, ou o padrinho e a madrinha, o casal, viva perto da criança. Sabe por quê? Não adianta você escolher um padrinho que mora noutra cidade distante, noutro estado, noutro país. Por quê? Porque se a função dela é acompanhar a criança, educá-la na fé católica, ser exemplo e testemunha, estar junto com os pais, como é que um padrinho ou uma madrinha que mora lá no outro estado vai poder acompanhar a criança? Pela internet? Virtualmente? Isso não tem sentido. Tem que acompanhar no dia a dia para saber se os pais estão educando a criança na fé católica. Então, nesse sentido, não tem sentido escolher padrinhos que moram longe, porque eles não vão acompanhar a criança. Pai, mãe que escolhe padrinho que mora longe não entendeu o sentido do batismo. Precisaria voltar lá para fazer o curso de batismo de novo, porque não entendeu a regra básica que padrinhos precisam acompanhar a criança. É por isso que tem a palavra compadre e comadre. É com o pai, com a mãe. É um segundo pai, uma segunda mãe para a criança. Escolhido, porque a criança não escolhe pai, mãe para nascer. Por isso que a igreja não faz exigências para os pais para batizar uma criança. Basta fazer a preparação, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer responsável pela criança pode batizar a criança, porque a criança não escolheu os seus pais. Agora, padrinho é escolha, por isso que a igreja faz exigências, então você tem que escolher o melhor. Então, nesse sentido que padrinhos precisam viver perto da criança que ele vai apadrinhar para poder acompanhá-la e educá-la na fé católica. Está claro isso? Pronto. Então, agora vamos para a segunda recomendação, que acompanha essa criança na fé católica. Então, ela não pode morar longe porque ela precisa acompanhar. Então, acompanhar é uma recomendação básica. Você está apadrinhando uma criança, deve acompanhá-la na educação católica. Se os pais estão negligenciando a fé católica da criança, chame a atenção dos pais.
Se os pais não estão indo à missa, chame a atenção dos pais. Agora você, padrinho, madrinha, precisa dar exemplo. Vocês precisam ir à missa. Como é que a criança vai dizer, como é que eu vou à missa se o meu pai e minha mãe não vão à missa? Meus padrinhos não vão à missa. Aí claro que ela não vai. Como é que ela vai querer viver a fé católica se os seus padrinhos não dão exemplos de vivência da fé católica? Então, para ser padrinho, precisa viver a fé católica. Então, essas são recomendações, não são exigências, mas o bom senso pede, seja padrinhos que deem exemplo para os seus afilhados, para que quando os seus afilhados vão crescendo, estejam aí mais crescidos, eles vão dizer, olha, eu quero ser igual ao meu padrinho, igual à minha madrinha. Eles vão ter orgulho de vocês, se vocês forem exemplos. Agora, se forem padrinhos relapsos, eles vão se envergonhar de vocês. Tem pai, tem mãe que procura o padre e fala, eu posso batizar de novo? Eu posso mudar de padrinho? Porque os padrinhos são omissos, porque os padrinhos não dão exemplo, porque o padrinho mudou de religião, porque o padrinho não frequenta a igreja, porque o padrinho desviou-se do caminho de Deus, enfim, uma série de argumentos. Mas por quê? Porque escolheu errado. Se você escolheu errado, você vai arcar com o peso da sua má escolha. Por isso, antes de batizar a criança, antes de batizar o seu filho, não tenha pressa. Escolha a dedo quem serão os padrinhos do seu filho, sua filha, para que você não se arrependa depois e também não tenha aí essa situação desagradável de querer mudar de padrinho, porque os padrinhos não foram responsáveis. Então, escolha bem. Agora vamos às exceções que a igreja faz. Eu dizia que precisava ser casado na igreja. Agora, com o documento do Papa Francisco, Amoris Laetitia, ele abre uma exceção. Até o documento de João Paulo II, a Familiares Consortio, não se podia casal que não era casado na igreja, em hipótese alguma, batizar uma criança. O Papa Francisco reviu essas questões e agora possibilitou com Amoris Laetitia que há exceções. Por exemplo, se o casal não é casado na igreja por alguma razão, algum impedimento, por exemplo, às vezes se separou, o casamento não deu certo, mas a segunda união deu certo, se tornou estável, o casal já faz bastante tempo que está junto e é atuante na igreja, esse casal pode ser padrinho. Quem vai dizer isso é o padre, tá? Não é você. O padre vai saber se aquela pessoa é atuante. Se ela é de outra paróquia, está vindo para a sua paróquia batizar, tem que ter uma declaração do padre dizendo esse casal ou essa pessoa, esse casal é muito atuante na igreja, são dizimistas, não perdem missa, têm compromisso, têm trabalhos pastorais na comunidade. Então, se é um casal assim, esse casal pode ser padrinho dessa criança. Então, essa é uma exceção. Porque a gente sabe que boa parte dos casais não casados não vive essa estreita relação com a igreja. E aí então, claro, não pode. Mas é o padre que vai dizer isso, porque o padre conhece seus paroquianos. Não adianta você trazer uma pessoa que nunca coloca os pés na igreja, que não é casado na igreja, para ser padrinho do seu filho. O padre não vai aceitar, porque isso não é permitido. Então, essa é uma exceção. Que eles tenham uma união estável já há bastante tempo, e que seja atuante na igreja. Então, essas são algumas condições para batizar o filho. Exigências, recomendações e exceção, né? Como essa que eu disse para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, esclareceu suas dúvidas, você deixa aí seu joinha. Compartilhe também com pais, padrinhos, que você sabe que tem criança aí em vista de ser batizada. Penso que vai elucidar muita coisa assim de uma forma bem simples. Deixe seus comentários aí, eu sei que vai surgir bastante dúvida, bastante pergunta. Tem o vídeo anterior que você pode verificar lá também. Entre aí na minha playlist e vai lá em Sacramentos, você vai ver que tem um vídeo lá que eu falo sobre padrinhos, mais aprofundado que esse, um pouco mais longo que esse, mas são critérios aí que eu coloco bem resumido nesse vídeo de hoje, para que você possa conhecer melhor aquilo que a igreja pede para padrinhos de batismo. Deixe então seu comentário. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.